Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado, sábado de luxo, recebendo amigos, confraria, o pessoal na sala de espera ali, comendo biscoitinho, pãozinho de queijo, tomando um café. E eu aqui trabalhando, conversando com amigos, aprendendo com eles, amigos que eu admiro demais. E olha, agora nós vamos ter um episódio com um cara que eu tenho uma maior admiração. E a admiração dele é tanta que quando ele recentemente foi promovido, eu escrevi para eles assim, cara, que coisa linda que é vendo o bem vencer, né? Então pessoas do bem assumindo protagonismo nas organizações. Então, Wellington, cara, fiquei feliz demais com a tua presença, com a tua promoção. Nós vamos falar sobre isso aqui. Seja bem-vindo, meu cara, a casa é tua. Obrigado, eu que agradeço. Eu conversei com você quando você me convidou, né? Que eu não tinha nem roupa para estar aqui no podcast. Para mim realmente é uma honra. É um produto, um conteúdo que eu consumo, que eu aprendo, que eu já obtive vários insights e para mim é uma alegria estar aqui com você. E justiça seja feita de tantas pessoas que te indicaram, e lógico, eu estou convidando aos poucos, né? Mas tem uma pessoa que te indicou e falou assim, não pode deixar de levar o Wellington. Eu falei, calma, eu vou levar ele. A Aninha, da ZF, ela falou assim, não, tu tem que levar o Wellington. Eu falei, calma, Aninha, já vou levar tudo. Então, justiça seja feita. Ana, tá aí, ó. Tem que assistir, tem que ouvir, depois eu vou tomar a matéria, Ana. Então, presta atenção. A Ana é uma querida, um beijo pra você, viu? Depois eu faço aquele pix. Isso. Meu caro, você é um daqueles profissionais sobre os quais a gente vem falando há bastante tempo, que acaba de se tornar CFO tendo uma carreira tributária no retrovisor. Tu atribui isso a quê? Quais foram as características do Wellington, a abordagem do Wellington, a adaptação dele à cultura? A que você atribui ter chegado a essa cadeira? É uma pergunta muito simples, mas com uma resposta muito complexa, né? Eu acredito muito no poder das escolhas e elas vão sempre gerar custo e consequência da nossa jornada, né? Mas eu acho que se eu puder destacar algumas coisas, acho que a primeira coisa que uma cadeira que tem uma gestão mais abrangente precisa, né? É você ter uma polivalência de conteúdo, de conhecimento. E aí eu acredito que eu tive uma bênção, uma sorte, né, de ter iniciado minha carreira num ambiente em que não haviam paredes dentro do âmbito financeiro. Então, meus primeiros passos na área financeira como ecossistema, né, eles são muito mais dentro do ambiente tributário e contábil, mas ali eu já lidava bastante com temas correlatos de finanças. Então, eu já não aprendi tax somente em tax, assim. Eu sempre, quando tem os primeiros fretes que eu registrei, por exemplo, já era minha responsabilidade a escrituração. Tinha um artigo que eu tinha um carinho nele no Regulamento de São Paulo, que era o 317 de substituição tributária, que a gente tinha que lançar os débitos nos livros, mas eu também tinha que fazer a contabilização desses créditos, o efeito disso no custo de produção, participar do processo de custeio. Então, eu acho que o meu início já foi um pouco mais abrangente, apesar de eu ser apaixonado também pela profundidade, né? Mas eu acredito que numa jornada profissional, você vai ter ali muito fortemente uma de duas características, né? Ou você é muito profundo, mas um pouco estreito, ou você é mais largo, ainda que um pouco mais raso, né? E eu acho que, na verdade, na minha jornada, eu venho tentando achar um meio dos dois, assim, ser aberto para conhecer e saber, porque isso você conecta o que você sabe com o outro saber e aquilo fica ainda mais potente, mas sem ficar numa zona confortável, né? Porque se você domina, por exemplo, tributos, domina a contabilidade, muitas vezes isso pode causar um conforto. Aí você vai conversar com alguém de tesouraria, aquele conteúdo ali te dá um pouco de instabilidade. Mas se você conseguir vencer isso, conectar isso à tax, à contabilidade, vai te tornar mais competente, né? Então eu acho que não ter começado sem tantas paredes e saborear o conhecer dessa maneira
foi uma construção, né? Eu já tive muito focado em contabilidade, muito focado em tax. 2008 é o meu ano de início da faculdade, então é o início do IFRS no Brasil, e aí eu entrei de cabeça nisso. Sim. Quando descobri ICMS, PIS, COFINS, fiquei apaixonado, e aí comecei a ter contato com IRP, fiquei apaixonado. Então são muitas paixões, mas sempre num lugar de desconforto, que eu acho que foi me dando flexibilidade e adaptabilidade para daí chegar numa diretoria financeira e poder de fato contribuir. Mas falando para profissionais de contabilidade e tax, né, que eu brinco que eu hoje estou, né, na diretoria financeira, mas eu sou dessa raça. Eu sou da contabilidade de tax. Eu acho que assim, nos pilares mínimos de uma área financeira, né, que eu vou considerar aqui, planejamento financeiro, tesouraria, contabilidade e tax, eu entendo que tax e contábil seria onde você precisa descer mais, precisa de mais bagagem. As outras, elas são mais laterais, né? Tem ali o valor da estratégia, mas elas não são tão pesadas do ponto de vista normativo. Então, para mim, a vantagem tá quando você domina a parte mais pesada, o que eu brinco é aprender o flow das outras, né? Então, acho que a gente tem sim uma vantagem, e aí tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que fala: assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Então, eu acho que a gente pode ter mais pessoas de tax e contabilidade chefiando a área financeira de uma empresa quando a gente passar a se enxergar dessa maneira. Porque eu acho que a parte mais difícil, complexa... Quantas vezes você já teve numa modelagem financeira que a pessoa que entende de PNL tá ali modelando, ela fala: para aí, chama o rapazinho do imposto. Isso. Né? Então, quer dizer, é a parte mais densa, né, das modelagens. Se você já traz isso na mochila, você já está com vantagens. Né? E como é que você está fazendo, Wellington? Você está meses, né, nesse novo desafio. Como é que você está fazendo para se desvencilhar de uma armadilha que seria ficar sendo muito opinativo na gestão do teu sucessor? Porque alguém te substituiu, e aí você precisa agora saber que, cara, agora é com ele. Ele reporta para mim e tudo, mas é do jeito dele. Como é que tu tá fazendo para fazer essa gestão assim daquilo que a gente poderia chamar de vaidade ou ego, ou puxa, eventualmente uma insegurança? Será que o meu sucessor vai fazer melhor do que eu? Não pode. Como é que tá fazendo a gestão disso? São alguns meses, né? Então, eu diria que a gente ainda está num processo de handover. A primeira coisa que eu fiz dentro da empresa, e que eu entendo que é importante, a gente não imaginar que a gente consegue ter o mesmo foco e a mesma dedicação que a gente tinha quando estava numa cadeira, quando você vai para outra que tem uma abrangência maior, né? Que é aquela coisa do segurar as pontas. Principalmente no âmbito de tax, né? Eu já estava responsável por contabilidade e tax, então eu já tinha uma estrutura dupla. Né? Então, na verdade, hoje eu estou com 2 sucessores, não um, né? Um focado em reporting, accounting, e outro focado em tax. Na parte de tax, com certeza o handover ele é mais delicado, porque o modelo de negócio da empresa, a Fujifilm, né, que é a empresa que eu atuo com muito orgulho, eu digo que ela são várias empresas em uma, então eu tenho linhas de negócio muito diferentes, eu tenho modelos de negócio muito diferentes, eu tenho estruturas tributárias muito distintas. Então acredito que eu estou nesse momento no handover, inclusive em projetos de implantação de tecnologia, então tem todo um histórico. Estamos com Go Live aí de semanas, então ainda estou passando, né, o bastão. Mas eu acho que o mais importante que eu enxergo nesse primeiro momento que eu tenho feito é justamente essa mentalidade das paredes caírem ser implementada também na minha liderança direta. Né? Então eu tenho trazido agora para a discussão tesouraria, contabilidade, tax e FP&A, para a gente olhar junto as informações e pensar a empresa junto, né? Que eu acho que talvez seja a minha grande inovação dentro da gestão. Eu sei que para muitos ambientes corporativos isso talvez já seja muito natural, mas na Fujifilm eu entendo que a gente está nesse processo. Então, mais do que só deixar o sucessor ali conduzir e liderar, é fazer com que essas decisões hoje
passem pelas visões multidisciplinares dentro do ecossistema de finanças. Tanto que o nosso slogan para esse primeiro ciclo é Finance as One. Né? Então a gente passa a ser uma única área de finanças com pilares. Então é nessa parte que eu acho que eu posso contribuir. E a cadeira em si, os projetos, eu acredito que se você ficar só apegado, né, ou celebrando o retrovisor, você não consegue sonhar o futuro, né? E tem muita coisa que dá para ser feito na empresa e que eu ter alguém tocando e cuidando daquilo que eu cuidava me dá tranquilidade para, inclusive, contar com esse conteúdo nas estratégias. Então, sinceramente, eu acredito que eu não tenho tanto esse apego. Obviamente que os detalhes, né, as decisões, o caminho que a gente seguiu é importante você ter esse handover para que a pessoa não parta do zero, né? Mas eu acredito que se tá todo mundo junto, dividindo, compartilhando, que é o que eu entendo que eu tenho que trazer de novidade, a gente assegura que todo mundo cresce junto. Sim, com toda certeza. E qual foi a importância, Wellington? Você tinha esses 2 sucessores dentro de casa. Uma das pessoas já fazia parte do time, Tá. e a outra pessoa, na verdade, é um aluno meu de faculdade. Na verdade, eu acompanhei ele durante toda a carreira, né? Então, assim, considero como já um sucessor sendo preparado, mas não necessariamente dentro do time o tempo todo. E quão importante foi trabalhar essa sucessão, né? Olhar aquela pessoa como, poxa, essa pessoa tem condições de me substituir. Quão importante, porque tem isso, né? É um dilema discutido em mentoria. Não vou dar bola para a sucessão, cada um faz o seu. Poxa, quando você não cuida da sucessão, você tem um ponto negativo para a promoção, né? Porque a empresa pode te ver como um eterno cara de técnico. Não vou perder o Wellington ali, porque ali eu não me incomodo, né? Então, quão importante foi para você ter cuidado dessa sucessão? Talvez eu não tenha pensado desde sempre em sucessão, mas eu acredito muito, a minha iniciação na área contábil, eu gosto de contar isso e eu gostaria até de dar importância para isso, né? Eu era aprendiz dentro da Fujifilm, né, na área administrativa, e uma pessoa que se chama Webert Cláudio, ele me fez um convite dizendo: você não quer aprender contabilidade? A gente vem na hora do almoço e eu te ensino. Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que essas pessoas que estão comigo e que estão ali me substituindo em algumas coisas, o meu trabalho com eles de transferir conhecimento, de ensinar, tem muito mais a ver com isso, né? Essa pessoa que se chama Webert mudou meus últimos 20 anos de vida. Então, talvez eu não tenha pensado estruturadamente em sucessão, mas o quanto que o meu saber, o meu conhecimento transforma e ajuda, né? Gera uma alavancagem em vidas de pessoas que têm famílias e gerações por trás de si. Então, para mim, tem mais sobre isso, né? O quanto que eu posso te aproximar do seu destino, né? Do seu sucesso. Mas, obviamente, no momento em que você tá para ser promovido, você também colhe disso. Estava até essa semana numa reunião de trabalho e com essas pessoas que eu acompanhei mais de perto. Também tem gente do meu time que não foi necessariamente desenvolvida por mim, né? Mas estava com essas pessoas que foram desenvolvidas. E assim, confesso que foi muito legal olhar assim e ver os questionamentos, as abordagens. Você vê uma digitalzinha sua ali, uma prioridade sua, assim, saborear isso também é muito gostoso, assim, poxa, como fizeram comigo, né? Como me apontaram, eu também poder deixar esse rio fluir, né? Deixar o fluxo e eu também transformar outras pessoas. Então, assim, a primeira importância, eu acho que é a transformação da vida dessas pessoas, né? Uma dessas pessoas, quando foi meu aluno, né? Ele chegou pra mim um dia, tava no 2º semestre, e ele falou pra mim assim: olha, nunca vi isso, nunca fiz isso, você pode me ajudar? Né? E aí hoje você vê ele liderando, com uma carreira, né? Podendo crescer ainda mais. Pô, é muito legal. Sim. E, obviamente, também facilita você subir, evoluir, crescer também na sua própria carreira com tranquilidade, sabendo que o que você construiu vai ser também dado continuidade e que essa pessoa também está em crescimento. Sim. Né? Recentemente a gente acompanhou aí pela imprensa o conclave, né, que escolheu o Papa Leão XIV, e muito se falava, todos os conclaves se fala isso, né, que tem muito cardeal, ele entra Papa, sai cardeal, né, porque entrou favorito. E recentemente a gente pôde ver o filme lá, o conclave, né,
Então essa polarização ela mexe. Às vezes o cara de um lado contra o outro, quem ganha ali é alguém que está no meio, né? Que não tem tanta oposição assim, ele consegue se cacifar ali o novo Papa. Minha pergunta para ti nesse contexto, a escolha de um CFO não deixa de ser uma espécie de um conclave. Você acha que surpreendeu muita gente se tornando CFO, ou o sentimento que você tem é que as pessoas meio que já esperavam por isso? É interessante você falar desse filme, né? Porque e do próprio caso real, né? Do Papa Francisco, porque é o que eu percebi muito na discussão, o quanto as ideias do Papa que tinha falecido estariam em continuidade, né? Isso. E eu acho que uma coisa, eu vou chegar na sua resposta, mas Uhum. você pode trocar as peças, mas as ideias elas permanecem, né? Uhum. Então, assim, eu já fui formado dentro da Fujifilm, eu já trabalhei com um líder financeiro que tem muito desse estilo de aglutinar, de compartilhar, de ouvir as ideias, né? Então, eu acredito que a minha posição como diretor, ela começa 8 anos atrás, quando eu venho para assumir a área contábil tributária. Eu estava em formação, né? Claro que existem outros profissionais, existiam outros, vamos dizer, candidatos, né? Mas eu acredito que nos últimos anos já era um consenso. Por quê? Porque eu estou, né, diretor financeiro há alguns meses, mas isso é de direito, porque de fato eu já vim exercendo bastante a liderança, justamente porque se eu posso olhar como um diferencial, é a multidisciplinaridade, né? Então você tem Uhum. pessoas que dominam muito uma área, muito uma outra, mas quem consegue conectar, né? Uhum. A abrangência que foi uma facilitação. E aí, obviamente, algo que eu entendo que na empresa é inquestionável são resultados, Uhum. né? Então, quando você começa a entregar, começa a implementar, transformar, né? Porque as empresas estão atrás de um outro nível de tecnologia, de trabalho. Então, quando você consegue pegar algo que por décadas é feito de uma maneira que já não está mais entregando e você consegue transformar, Uhum. isso te coloca em outras condições, né? Então, eu acredito que pelos resultados e pelo conhecimento já era algo esperado. O que não significa que não tenha sido um desafio e que eu também não tenha tido que me aprimorar, melhorar em muitos pontos, né? Eu sempre disse, quando tinha esse tipo de conversa com as pessoas envolvidas, que eu não me considerava melhor, a pessoa mais bem preparada. Eu considerava a pessoa que tinha mais condições. Que Uhum. eu acho que isso é o mínimo. Se você tem Uhum. condições, a partir dali, você vai atingir outros níveis, né? E eu tô longe de me sentir o CFO mais completo do mundo. Eu Uhum. enxergo um monte de coisa e isso é muito legal. Sim, Porque você tem muita coisa para aprender. Mas acredito que na empresa, não necessariamente foi uma surpresa. sim. E naquilo que você viu, viveu, trabalhou na tua trajetória como tributário da Fujifilm, ou mesmo de mercado, tu é um cara que a gente se encontra em muitos eventos aí. É, qual a tua expectativa do novo profissional tributário, esse que vai estar ali em janeiro de 33? Qual é a grande diferença entre o profissional de hoje para esse que vai estar lá daqui a 8 anos? De fato, a reforma tributária tem sido quase que uma autorreflexão de quem a gente é e quem a gente quer se tornar, né? Dentro do mercado profissional. Eu acho que tem muitas maneiras de abordar isso que você está me perguntando. O que me salta à mente, que eu penso, e que obviamente não fui eu que criei, eu li, aprendi, achei muito interessante, é cada vez mais a gente sendo exigido para ser ambidestro, Uhum. né? Então, o profissional tributário e o profissional de finanças, né? Ele vai ter sempre que ter um lado técnico muito forte, estudioso, atualizado, né, articulado, sempre antenado nas metodologias, ferramentas, isso sempre vai ser uma necessidade, mas ele vai sendo cada vez mais impelido a ter uma habilidade de comunicação, uma habilidade de clarificação, tradução, né, essa parte mais linguística, da criatividade. Uhum. Então, eu acredito que não é só a reforma tributária. A adoção das novas regras de preço de transferência já foi um processo que a gente viveu e muitas outras situações em que a gente vai percebendo que a gente precisa ter a habilidade de conectar outras áreas, outros saberes, né?
E eu acredito que o profissional tributário, durante a reforma e durante a transição da reforma e após a reforma, ele vai ser um profissional ambidestro. Ele vai ter um bom domínio. Eu entendo que a gente tem que ter um padrão de excelência da questão técnica, da legislação, das nuances, porque ainda que estejamos num regime com uma redução drástica, ainda temos particularidades, né? Mas ele cada vez mais sendo aquela pessoa capaz de comunicar, de conectar, de traduzir isso para dentro da empresa e para fora, porque você também vai ter toda uma questão de relacionamento com stakeholders. Sim. Isso vai ser pauta durante a transição e pós, com certeza. Sim. E nesse sentido, nessa esteira da tua carreira, quando tu olha para o retrovisor, Wellington, certamente tu identifica habilidades, características que te trouxeram até aqui. Mas é certeza que elas não vão te levar para o próximo passo, ou pelo menos não todas. Minha pergunta é: quais são as habilidades que você acha que vão te levar para o próximo nível? É verdade que muito do que a gente tem no nosso arsenal nos leva a um ponto, mas não é necessariamente o que você precisa para o próximo. Mas eu acho que tem uma que sempre vai fazer diferença, né? Que eu só sei que nada sei. Né? Eu acho que isso... Humildade intelectual. Da pessoa que está aprendendo os primeiros passos do razonete, entendendo o que é ativo, passivo, o que é fato gerador, enfim, né? A base, o que é basilar na nossa área, ao mais alto gestor que representa a empresa em relacionamento com investidores, global. Eu só sei que nada sei, eu acho que sempre vai ser presente. Inclusive eu aprendi uma vez num treinamento algo que me marcou muito, né? O nosso cérebro, se você disser para ele que você já sabe tudo, ele para de aprender. Então, por mais que eu queira falar do que eu acho que vai me levar a outro nível, eu realmente acredito que isso não pode deixar de existir, né? Saber que eu não sei nada. Chega um momento na carreira que, de fato, assim, a parte mais bruta do concreto, né? Aquela coisa de bater laje, aquela coisa, ela já foi vencida, né? Os nossos calos, nossas cicatrizes estão aí, elas não nos deixam esquecer. Eu acredito que nesse momento, atuando como um head de finanças, dirigindo uma empresa, pensando em estratégia, eu acho que um domínio maior da economia, de indicadores macroeconômicos, a valorização do networking com intencionalidade, né? Uma vez eu ouvi o Luciano Huck falar uma frase que eu acho muito legal, que é ficar rouco de tanto ouvir, né? Eu acredito que isso é uma coisa que vai ser muito útil para mim e para a empresa, né? E eu acredito que também ser mais intencional na transferência do saber para construir um time muito forte. Né? Então, eu acredito que nos últimos anos eu mergulhei bastante, me qualifiquei muito em soft skills, em conteúdos que precisavam ser incorporados à minha liderança, e agora eu preciso transformar os meus liderados diretos nesse patamar. Acredito que uma equipe muito forte também vai me levar a outro nível. E sinceramente falando, né, a Fujifilm é uma empresa que eu digo para todo mundo que é meu útero, né? É onde eu fui concebido. Por mais que eu tenha estado em outras empresas, já atuei também na DeBiase Auditores, que é uma empresa muito forte no Vale do Paraíba, mas assim, é onde eu me desenvolvi. Então, eu não quero medir esforços para levar a empresa a um outro nível. Então, eu também tenho um alinhamento muito, muito profundo com a estratégia global, ter parcerias estratégicas dentro do grupo. Eu acredito também que possa me trazer resultados como diretor financeiro, mas principalmente para a Fujifilm no país. Muito bom. E naquilo que você puder revelar, né? Como você está imaginando o projeto da reforma? A gente sabe, vem falando, vem ouvindo uníssono nos eventos, que a reforma é um projeto transversal, um projeto da empresa, não apenas
da área tributária, ou não é do Wellington, do sucessor, o sucessor é do Wellington. Qual a tua visão, assim, olha, eu acho que precisa conectar isso a isso, eu acho que a gente tem que trocar os X sistemas legados por um só, a gente vai investir mais dinheiro até 2028 por conta de PIS e COFINS, depois, a partir de 29, quando começa a cair ICMS, passa a investir menos. Qual que são as tuas visões sobre esse projeto? A primeira, eu acho que eu sou bastante grato de estar trabalhando na área nesse momento. Sim. É aquela coisa assim, tipo, tô no meu turno, sabe? Aquela coisa que legal poder estar, né, atuando nesse momento. A primeira coisa que eu vejo nesse ambiente, que casa com tudo que eu já falei aqui, é que realmente é hora de aplicar um conceito que a arquitetura tem do conceito aberto, né? E isso é muito legal. Porque você abre um ambiente para aprender e ensinar num fluxo, num ciclo virtuoso com toda a empresa, né? E eu acho que no caso da Fuji, o fato da área de finanças ser esse conceito de Finance as One casa-se muito com o que a gente vai viver de reforma tributária, por mais que não seja apenas um impacto financeiro, né? Eu acho que a gente está num processo de reflexão, de perguntas ainda, o que é muito bom, porque eu aprendi numa propaganda que o que move o mundo são as perguntas, né? Que é o que a gente faz, como a gente faz, precisa mudar? E se precisa mudar, o que a gente tem de alternativa? Então, obviamente, a leitura técnica da legislação é inevitável, precisa ser feita. E eu enxergo que não a Fuji, mas o país passa por pensar seu posicionamento físico, né? Por que você está onde você está. Então, temos impactos em logística. Isso vai demandar tempo, dinheiro, recurso humano. Mas a gente também tem, dentro da Fuji, eu também tenho a alegria de encabeçar as discussões de ESG. Então, a gente também quer ter responsabilidade de impacto, né? Essa questão da tributária, por exemplo, no Brasil, né? Das localizações para o incentivo. Todos estamos aqui olhando e analisando. Eu sou de finanças, eu quero, né? Quem que está fazendo essa conta hoje? Essa é uma curiosidade que esses dias eu estava discutindo. Agora, não estou lembrado se foi com o Zanon. Mas quem que hoje está fazendo essa conta? É o tributário, por exemplo. Então, hoje tem um warehouse, por exemplo, num determinado lugar, e se vê que em dezembro de 32, se esse lugar foi viabilizado por incentivos fiscais, possivelmente vai ter que ser substituído por outro que tem uma viabilidade logística, ou econômico-logística. Quem que está fazendo essa conta hoje? É o tributário, é a contabilidade, é a controladoria, é o FP&A? No caso da Fuji, é todo mundo junto. Porque eu acredito que é isso. É o Tex trazendo o input da regra do jogo, né? Como vai funcionar. Mas é a gente tendo uma ideia da projeção disso nos nossos resultados operacionais, em tesouraria, o nosso fluxo de caixa, o quanto isso vai ser impactado. Né? E não dá para deixar de lado a logística também, né? A área de supply chain também precisa ser trazida para essa conversa. A gente está tendo, nós temos tido conversas, mas acredito que junho é um mês importante onde a gente cria uma estrutura mesmo para aprofundar essas discussões. Mas eu desafio alguém que diga para mim que conseguiu resolver essa equação só com Tex, ou só com FP&A, ou só com logística. Realmente isso vai ser algo coletivo. E eu também acho que as respostas vão ser variadas. Assim, é claro que a gente fala, poxa, vamos ter vários armazéns sendo deslocados. Mas eu também posso ter criação de novos postos, né? Porque uma coisa, quem é de Tex aí vai entender muito bem o que eu tô falando, a gente também dá uma segurada de abrir estabelecimentos. Porque, cara, vem um caminhão de compliance em custo. Então a gente também quer o máximo de incentivos, mas com um custo-benefício que faça sentido. E talvez a gente possa ter que discutir em alguns modelos de negócios, alguns setores da economia, você dá uma descentralizada da sua localização no país, a depender da característica do seu produto e o quanto ele é forte naquela região. Então olha que da hora, não é só todo mundo para um lugar.
me preocupa sim, porque é possível que a resposta seja uma concentração e de verdade eu acho que a transição nesse caso passa pelo poder público, pela infraestrutura, tem um monte de coisa junto para ser Sim. pensado, mas as respostas também elas não são uma única. Né? Então, nesse caso, no contexto que eu estou inserido e que a gente tem sonhado e pensado para esse momento, é realmente uma discussão multidisciplinar com a preocupação e a consciência de que a vida é transitória. Né? Então, hoje você está no lugar, eu tô, e a gente trabalha com pressuposto de continuidade na empresa. Sim. Mas o ser humano não tem pressuposto de continuidade. As coisas podem mudar, as pessoas casam, descasam, morrem, nascem, a vida acontece. Então, uma coisa que eu tenho trazido bastante para a gente pensar lá é como que a gente estrutura um documento onde qualquer pessoa que qualificado esteja para conduzir até o final da transição e pós tenha de onde partir que não seja zero. Então é também pensar nessa documentação, nesse texto, nessa redação, como que eu registro o que era um desafio naquele momento, quais são as soluções disponíveis, qual foi a decisão e por que eu decidi aquilo, né? Quem está em contexto de multinacional, a gente tem expatriados, né? Então você pode ter a mesma estrutura local brasileira, mas o CEO muda, o presidente muda. Então é importante também pensar nessa documentação. E aí, talvez eu precise de marketing para me ajudar a criar uma comunicação que seja assertiva. Enfim, vai longe, né? Então, de verdade, não acho que dá para se fazer essa discussão. Eu acho que Tex pode liderar, né? Porque tem na mochila ou na aljava, como eu gosto de brincar, né? Porque você vai tirando as flechinhas dependendo do alvo, né? Sim. Eu acho que a parte mais pesada, que é como está, como ficou, e essa linha de produto tá com alguma redução, você está em alguma região, você está na Zona Franca de Manaus, que são coisas que a gente tem, isso o Tex vai colocar na mesa e vai conseguir dar um bom norte. Mas os inputs que vão vir a partir daí, com certeza só o Tex não imaginaria sozinho. Sim. Né? A logística tem oportunidade, seja porque... Então, veja, você pode estar operando num estado que o crédito presumido na importação justificava importar por ali, justificava ter um warehouse ali próximo do porto. E só que esse estado, por exemplo, tem uma frequência de barcos de 2 vezes por semana. A janela de oportunidade. Se você não consegue trazer em 2, você talvez tenha que pagar um frete aéreo, que custa mais caro. Agora, talvez você possa desenhar a sua operação logística muito mais vocacionada para onde está o seu cliente final. E, ao mesmo tempo, um proxy de determinados warehouses, determinados projetos de build-to-suit estavam cobrando de você, de repente, uma margem de 40%, 50%, e agora você chega nesses caras e assim, olha, como vai acabar o incentivo, não faz sentido eu ficar aqui. Mas, se você reduzir o aluguel aí, pode ser que eu avalie a permanência, né? Então, acho que tem muita coisa para se debater. Várias camadas. Muitas né? camadas. E eu entendo, né? Quando a empresa tem um produto único, uma linha de negócio única, essa conversa é mais singular. Mas quando ela tem muitos segmentos diferentes, produtos diferentes, clientes diferentes, isso precisa ser feito de maneira muito focada, porque nem sempre a resposta para uma área é a mesma para outra, para uma divisão de negócios, né? A gente está num ambiente médico, regulado, Anvisa, a gente está em fotografia, presente, então o approach é muito diferente, nossos canais são muito diferentes. Então, nisso que eu vejo muito valor também, né? Da gente realmente ser desafiado. Ok, entendemos o melhor caminho nesse cenário. Vamos estudar aqui? Não, aqui muda tudo. Aqui o elemento é outro, o critério de desempate é totalmente diferente. É realmente uma discussão para muito tempo, mas, de novo, reforço, né? Que a gente se preocupe em registrar de uma maneira compreensível, inteligível, pensando no legado que a gente vai deixar na empresa. Muito bom. Meu caro, eu entendi a trajetória do Wellington, de quem sou grande admirador. Eu quero entender agora quem é o Wellington que não está no LinkedIn. Primeiro que eu não tô no TikTok. Tá bom. Porque eu não dou conta de... Já tem muita rede social. Mas no Instagram, por exemplo, e na minha vida
real, né? O Wellington é casado com a Verônica, uma mulher negra linda, pai da Lavínia, de 4 anos. É apaixonado por música, atua, né, dentro do contexto religioso de igreja desde muito cedo. Canta em coral, adora criar, já atuou, a parte artística é muito forte. Sou de poucas paixões, mas muito intensas. Então, uma outra paixão que eu tenho é o esporte olímpico, né? Então, tenho histórias de infâncias hilárias com Olimpíadas, tentando assistir, viram na antena, porque o sinal não era bom. Então, gosto muito de Olimpíadas. Já estive em 2, teria estado em 3 se a pandemia não tivesse me atrapalhado. Mas dentro do âmbito de esporte, gosto muito de vôlei. E eu bebo muito da fonte de vôlei para levar para dentro da empresa. A leitura de técnico, a percepção tática e estratégica de um levantador, as opções de um atacante, de um líbero. Então, vôlei para mim é muito especial, acompanho mesmo. Quem é melhor, Bernardinho ou Zé Roberto Guimarães? Os dois são muito bons, muito bons. E eu aprendo muito com os dois. E levo, quem trabalha comigo sabe, quem tá assistindo aí trabalha comigo sabe o quanto que eu cito eles. E não só eles, os jogadores, né? O esporte é um lugar onde você fica frente a frente com o seu concorrente. Então, assim, quando a gente faz uma análise do mercado, né? Você fala assim, no âmbito de automóveis, tal marca é bom nisso aqui, a outra em outro aspecto. Mas você nunca coloca elas frente a frente. No esporte, você coloca frente a frente com frações de segundos em que você precisa dominar uma técnica para que naquele momento você só tenha o flow. Então, tem muita coisa que dá para beber para dentro da empresa e gosto muito do vôlei. Acompanho, já tive a alegria de assistir jogos da seleção brasileira. E é isso, gosto de escrever. Meu Instagram, aliás, eu gosto mais do LinkedIn do que o Instagram, porque meus amigos dizem que eu escrevo textos muito longos no Instagram. Porque eu gosto da palavra, gosto de refletir, de fazer jogo de palavras. Sou poético quando estou na natureza, fico ali obtendo alguns insights. E é isso, gosto muito de contato com pessoas, não lido bem com solidão, acho que é algo que eu tenho que trabalhar, mas gosto muito do contato, do som, da voz das pessoas, de conhecer histórias, de falar, de dividir. É isso aí. E quando é que sai o livro do Wellington, já que tu escreve bastante? Eu acredito que uma vez eu estava viajando a trabalho. Foi uma viagem longa, fui para a Ásia, né? E eu estava lendo um livro de gestão tributária. Aí eu li um capítulo. Esse capítulo me tocou muito. Eu estava viajando com uma colega, amiga minha, né, a Natália, e ela, coitada, leu o livro por tabela, né? Porque eu não conseguia me conter, assim. Eu precisava falar, né? Eu entrei no LinkedIn do autor e falei, olha, muito legal encontrar seus pensamentos. Eu me senti identificado, às vezes eu me senti isolado nesse pensamento, né? E aí, anos depois, eu fui descobrir que esse autor era o Augusto Flores. Né? Olha só. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente precisa mesmo valorizar, assim, a sabedoria, pra mim. Ela quando você contou você... essa história mesmo naquele verdade. evento. Quando você encontra uma maneira fácil de resolver problemas muito complexos, eu entendo que você pode se chamar de sábio, né? E às vezes a gente não valoriza muito os saberes que a gente foi acumulando pela caminhada, né? Então eu penso mesmo em escrever. Eu acho que muito dentro da palavra sonho, porque sonho me move mesmo, sempre me moveu desde criança. Eu me lembro de uma imagem, eu sentado num carro de carona com alguém, minha mãe junto, e eu falei alguma coisa e alguém falou assim, sonha, porque sonhar não paga, né? E é engraçado que me marcou. Então eu tenho vontade de escrever nesse sentido, mas já tenho livros também profissionais, né? Já tive a alegria de escrever livros para universidades de contabilidade, capítulos para alguns livros de gestão também. Então, acredito que em algum momento devo escrever uma carta a um jovem. Talvez não seja um jovem gestor tributário, né? Alguma outra coisa. Mas dividir um pouquinho do que eu aprendi, especificamente do poder da educação e do conhecimento na vida, né?
Eu estava até falando mais cedo aqui que eu entendo que o conhecimento ele é uma escada, né? Aliás, ele é um crescimento. Você com o conhecimento você sempre cresce. Mas eu acredito que para algumas pessoas você tem uma escada, para outras você tem uma corda, né? E eu tenho muito forte dentro de mim que eu quero falar com aqueles que estão com a corda, porque é da onde vão precisar de mais resiliência, força, persistência, né? Que eu considero também que identifica com a minha história. Muito legal. E a tua história é muito bonita. Nesse mesmo evento a gente conversou bastante e depois a Ana foi me visitar no podcast e a gente falou de você. E a história dela também é linda. É muito, muito. E ela esteve aqui, gravou. Não foi nesse estúdio aqui, mas ela esteve conosco e foi muito legal. A Ana eu conheço ela desde 99. A gente trabalhou juntos, né? Então, muito bacana. Meu caro, em retribuição à tua generosidade de vir aqui num sábado, às vésperas de uma festa fantasia que eu tô sabendo que vai rolar daqui a pouco mais, eu queria, ao mesmo tempo que eu te peço alguns pitacos culturais, eventualmente você quer citar um livro ou um filme ou eventualmente uma série ou algum outro pitaco cultural, eu queria te presentear com esse meu novo livro. Tem uma dedicatória aqui. Eu espero que você goste e tô te ouvindo aqui já para suas dicas. Tem algumas, assim. De livros, eu indicaria Nunca Desista dos Seus Sonhos, de Augusto Cury. Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho. Do Bernardinho. E tem um mais recente, que estou lendo e que eu recomendo muito, especificamente porque tenho liderado a discussão da equidade racial dentro das empresas, porque isso para mim é o que tem que ser feito e também perpassa a minha própria história, né? Tenho uma filha negra e eu quero muito que a gente crie um ambiente favorável para ela no futuro, né? E para todos. Então tem um livro da Grazi Mendes que se chama Ancestrais do Futuro. Qual é a mudança que o seu movimento alcança? Em que ela vai discutir a responsabilidade. Ela conta um pouco da história dela, né? É uma brasileira incrível, não sei se você conhece. Não. Ela é uma head de diversidade de uma multinacional. Uma pessoa incrível, não a conheço pessoalmente, mas admiro muito. E ela vem discutir a minha responsabilidade, a sua responsabilidade numa cadeira de tomada de decisão. Né? De maneira mais coloquial, ela costuma dizer qual é a mudança que a sua caneta alcança. Né? Então, é para realmente pessoas que já alcançaram patamares na carreira em que o sim, o não é dado por ela. E o quanto você precisa participar para que lá no futuro as gerações que virão, elas tenham alcançado os patamares que elas alcançaram porque você se movimentou. Por isso que o livro se chama Ancestrais do Futuro. O seu movimento agora está determinando a vida, o sucesso, as possibilidades de gerações que vão vir muito tempo depois. Muito legal. É muito legal. De série, eu assisti mais recentemente o Baila Vini Jr. Recomendo. É muito legal, especificamente a cena que ele volta pro estádio, onde ele foi hostilizado e depois de fazer 2 gols, ele levanta o braço com os punhos cerrados, assim. Eu acho muito legal você ver um brasileiro na Europa em alta performance, um negro, não baixando a cabeça e dizendo assim: eu não sou vítima do racismo, eu sou algoz do racista. Então, para quem precisa aumentar ali, né, o vocabulário, o letramento, eu recomendo bastante essa série. E tem um filme que eu vim pra cá pensando, né? Que eu já assisti 3 vezes, e as 3 vezes eu chorei muito. Se chama Hidden Figures, em português é Talentos Ocultos. Conta a história de 3 americanas negras na NASA, fora da média as 3. E a trajetória delas numa época em que os banheiros eram separados, os locais de trabalho eram separados, mas elas tinham o conhecimento e precisaram tratá-las com respeito. Então é um filme bastante interessante. Muito legal, meu caro. Obrigado pela aula, pela tua presença, pela
tua palavra forte em direção a esses assuntos que são muito caros para mim também. Há coisa de 2 anos atrás eu participei de um especial até que falava muito da questão do He4She, né, da ONU, e falava sobre essa questão da diversidade, a importância da diversidade, inclusive como mola propulsora de produzir resultados, né, claramente maiores nas empresas. Obrigado mesmo, achei muito bacana, aprendi bastante, tomei nota aqui, tanto do livro quanto da série, e eu espero que você também tenha aprendido bastante. Muito bom, você sabe que me encontra lá como Augusto Flores Oficial no Instagram, e eu tenho o website augustoflores.com.br ou também o mtxeduca.com.br. Tem palestra, tem artigos, tem os meus livros, tem Biblioteca do Augusto, que nada mais são do que livros que esse ano eu estou debatendo com o clube de leitura que eu tenho. Então eu tenho turmas de mentoria coletiva e clube de leitura, e lá você consegue comprar esses livros também. Você pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp 41995693841. Os meus livros você pode também achar na Viseu, na editora que publicou ambos, ou também na Amazon. E eu queria comentar também que recentemente eu lancei um novo podcast chamado Pitacos Corporativos, está disponível no Spotify. Como é que funciona? Eu tenho um insight, eu tenho ideias, sou um cara que eu chego a ter ideia no chuveiro, durmo com um bloco de notas do meu lado, e eu pego o celular e falo durante 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos sobre determinados assuntos. Então você vai me ver lá, você vai ouvir, porque lá não tem vídeo, eu falando sobre assuntos curtinhos. Tem assunto eu chegando no aeroporto, tem outros assuntos eu falando dentro do carro, tem outros que eu tô caminhando na praia. Então eu espero que você goste. São pitacos, pílulas das minhas visões sobre assuntos importantes para a gestão. Curte lá, dá 5 estrelas para mim ali, que vai ser legal que esse produto ganhe relevância no mercado. E eu queria agradecer os meus patrocinadores, em primeiro lugar a Avola Registro de Marcas, foi onde eu registrei todas as minhas marcas: Augusto Flores, MTX Mastermind, Manicômio Tributário, Pitacos Corporativos. E você pode mandar um e-mail para eles, tem uma landing page aqui, um QR Code. Você manda um e-mail para marcas@avola.com.br. E o meu patrocinador já de 3 anos, que é a Bravo. A Bravo, quando a gente começou aqui com patrocínio da Bravo há 2 ou 3 anos atrás, a Bravo atendia 6.000 CNPJs. Pega lá episódios anteriores e hoje já são 15.000 CNPJs. É o poder que a gente tem aqui enquanto comunidade de multiplicar isso com serviços bons, recorrentes, de qualidade, com muita tecnologia embarcada. A Bravo, você pode mandar um e-mail para manicômio tributário @bravocorp.com.br. Diz que viu aqui no Manicômio. A turma vai ficar muito feliz de te atender, fazer um assessment e te ajudar em diversos projetos de terceirização, de reforma tributária e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado.